Olá, boa noite, seguidores do Bite Amigo Pet. Esse que é o mascote da linha Pet da Ouro Fino Saúde Animal. Muito prazer, eu me chamo Juliana Matos e a gente está fazendo essa transmissão ao vivo, direto de nosso estúdio, na sede da Ouro Fino Saúde Animal, que fica em Cravinhos, interior de São Paulo, para levar até você informações muito importantes, viu? Afinal, todo mundo tem um cachorrinho, tem um gato em casa e a gente fica preocupado com a saúde e com o bem-estar deles, não é mesmo? E como agir quando o nosso cachorro ou gato acaba se ferindo, se machucando? É preciso usar algum cicatrizante? É preciso lavar a ferida? Enfim, tudo isso a gente vai responder durante essa meia hora que a gente vai passar juntos aqui, viu? E eu quero convidar você que está acompanhando essa transmissão para participar do programa. Escreva as suas perguntas nos comentários ou então, se você preferir, escreva lá na parte inbox, né, para mandar de uma maneira mais privada, enfim, para não se expor. Então, você pode mandar que a gente responde aqui. E quem de fato, né, vai responder todas as nossas perguntas, tirar todas as nossas dúvidas, é a médica veterinária Andréa Savioli, que faz parte do time da Ouro Fino Saúde Animal. Boa noite, Andréa, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Boa noite, obrigada, sou eu que agradeço. E quem tá fazendo companhia pra gente são as cachorrinhas da Andréa, né, que tá, a Puc, a Belinha já sumiu uma, né, tá por aí, andando, daqui a pouco ela volta, né. Você, como veterinária, como dona de cachorro, enfim, você preza por isso, né, Andréa? Cuidar da saúde e da longevidade deles. É um amor que a gente não explica, né? O que a gente tem pelos pets. Quem tem pet, quem gosta, sabe disso. E a gente junta a parte da veterinária com a parte da mãe de pet e realmente a gente trabalha para isso e faz de tudo para que os nossos e os de vocês tenham muita saúde e sejam muito felizes. É isso aí. Essa daqui é Essa é a Belinha. A Belinha, né? E a Puc sumiu. Vem cá, Puc. Olha lá, pronto, apareceu, né? Vem cá, ficar perto da gente. Bom, pessoal, vamos começar então esse bate-papo. Andréa, para começar então, as feridas são comuns em cães e gatos? São mais comuns do que a gente imagina, infelizmente, né? Uhum. De uma maneira geral, a gente tem dois tipos de feridas. São as feridas cirúrgicas, que é quando o animalzinho sofre alguma cirurgia, né? Passa por uma operação. E as feridas traumáticas. As traumáticas são acidentes que podem acontecer, como, por exemplo, um atropelamento. Uma coisa muito comum nos animais são as brigas. Infelizmente, né? Então, esses são os tipos mais comuns e eles ocorrem com uma frequência boa, sim. E aí, André, o processo, né, de cicatrização de uma ferida, de um machucado no gato é diferente da do cachorro? Sim, existe uma característica diferente de uma espécie para outra ligada à constituição da pele, né? Uhum. Então, por exemplo, o que o gato vai manifestar como diferença nessa parte de processo de cicatrização? A cicatrização no gato, demora mais, né? Ela é mais tardia do que no cão a cicatriz, que é aquele tecido que regenera e que repara o tecido perdido do gato, ela é menos resistente à força de tração, ela tem menos colágeno. Uhum. Então, essa é a principal diferença entre a cicatrização do cão e a cicatrização do gato. O gato, então, nesse caso, acaba sofrendo mais, Andréa? Ele acaba demorando um pouco mais para ter a finalização do processo, né? Então, a gente sabe que existe um desconforto associado a isso. Então, a gente pode dizer que o gato sofre um pouquinho mais. Ok. Bom, pessoal, quero dizer que além da transmissão aqui pelo Facebook, né, do Bite Amigo Pet, a gente também está fazendo a transmissão pelo Instagram da Ouro Fino Saúde Animal. Então, se você quiser conferir por lá também, tá super convidado. E a gente tem várias pessoas já assistindo a gente. O Luke diz que é o nosso fã. Tem o Cristiano Bona, que é da turma de veterinária de Alfenas. Tem a Show Duquesa, que diz que a Ouro Fino é show. Muito obrigada. Tem perfis de cães acompanhando a gente aqui também. Legal. Então é muito bacana. Bom, vamos então continuar aqui. Andréa, e quanto tempo demora para cicatrizar uma ferida? A cicatrização, ela é um processo fisiológico. Então as feridas elas vão cicatrizar,
né? O tempo, ele depende muito, é muito variável. A gente não consegue precisar o tempo de cicatrização de todas as feridas. A gente consegue dizer para vocês que dentro dessa variação, o que vai determinar o tempo de cicatrização? A extensão dessa ferida. Então, quanto mais perda de tecido, mais demora para esse tecido se regenerar, se recompor. A profundidade da ferida, então as mais superficiais, elas vão cicatrizar mais rápido. O tecido que foi acometido, então, por exemplo, foi só a pele, foi a pele e tecidos internos, teve comprometimento da musculatura, teve comprometimento de algum órgão. Então, tudo isso vai variar no tempo do processo cicatricial total, né? E inclusive a origem. Então essa ferida ela é cirúrgica, então foi só um corte, você tem lá o tecido um próximo do outro, tudo prontinho para cicatrizar, ou foi uma queimadura, um atropelamento, foi uma mordedura por brigas, que aí a gente tem contaminação envolvida. Tudo isso interfere. Na melhor das hipóteses, o menor tempo de cicatrização que a gente pode prever é de 7 a 14 dias. 7 a 14 dias, então. Muito bem, pessoal, a gente está recebendo algumas perguntas, né, sobre outros temas. Aguarde um pouquinho, a gente vai esclarecer tudo sobre essa parte de cicatrização, mas depois a gente entra e passa as orientações que vocês estão nos pedindo também. Tem perguntas já de pulga, de carrapato, enfim, segura aí. Bom, Andréa, então vamos falar o que todo mundo quer saber, né? Quais são os cuidados que a gente precisa ter com as feridas? A primeira coisa numa ferida, seja ela mais profunda, mais superficial, é limpar essa ferida, tá? Essa limpeza, ela tem quais objetivos? Nós vamos remover corpos estranhos que podem estar nesse tecido. Nós vamos remover, dependendo do caso, lógico, alguns tecidos que já podem estar, ou tecidos mortos, se for uma ferida antiga, ou tecidos que têm pouco potencial de regeneração. Então, tecidos que já estão muito comprometidos pelo próprio trauma, tá? E vamos também fazer aquela primeira limpeza de micro-organismos nesse local que teve essa perda de tecido. Essa limpeza, ela também vai variar do tipo de ferida, né? Então, algumas limpezas, dependendo da ferida que você tiver, claro, você vai saber que você tem que levar o seu animal num médico veterinário, dependendo da ferida que ele teve, né? E aí, existe todo um procedimento que é feito dentro da clínica, isso é muito variável. Às vezes pode precisar até sedar o animal, né? As feridas mais superficiais, que são aquelas bem bobinhas, digamos assim, que a gente olha e fala, não, isso eu posso tratar, elas também vão precisar de uma higienização. É legal, pelo menos, consultar o médico veterinário para ver o que pode ser passado para fazer essa higienização, né? Tem coisas que são mais recomendadas, coisas que são menos recomendadas, então sempre é bacana a gente, pelo menos, consultar nesse sentido, tá? E precisa usar cicatrizante nesse caso? E, assim, o cicatrizante, ele faz parte do tratamento da ferida. Então, certo. A gente começa limpando essa ferida e aí depois a gente vai para a parte terapêutica. Como nós vamos tratar essa ferida? Também, dependendo do tipo de ferida, tem vários outras ferramentas de tratamento que a gente pode incorporar até o processo final de cicatrização. Então, nós vamos precisar de um antibiótico, nós vamos precisar de um analgésico, de um anti-inflamatório para dar o suporte para a cicatrização, né? E dentro disso também nós vamos avaliar a necessidade de um produto cicatrizante, que na verdade ele é sempre bem-vindo. Por quê? Porque o que a gente quer no final das contas é que aquele tecido cicatrize, né? E o que faz o produto cicatrizante? Ele melhora essa cicatrização, ele acelera, ele encurta o tempo e ele promove uma cicatriz de melhor qualidade. Então, o benefício, ele é sempre conseguido. Muito bem, olha, acho que ela gostou de mim, viu? Será que eu vou poder levar? A gente vê depois. Muito bom. Pessoal, a gente está tendo esse bate-papo aqui pelo Face porque a nossa Ourofino Saúde Animal acredita que faz bem cuidar dessa relação. Ah, os pets. Como faz bem cuidar dessa relação que o mundo todo cada vez mais aprende a amar e dar valor. De onde vem essa paixão tão sincera e verdadeira? Cativam com o gesto, encantam com o olhar, divertem com um salto. Já parou para pensar que muitas vezes os papéis se confundem? Quem é mesmo que cuida de quem?
Ah, os pets, como faz bem cuidar dessa relação. É ação e reação sem nenhuma cobrança. Quer dar a ele um presente? Leve-o para passear. Quer ver seu pet brincalhão? Comece a brincar. É amor sem explicação, que a cada dia vai crescendo, crescendo, crescendo. E quando a gente vê, já estamos totalmente envolvidos. E no que depender de nós, essa relação vai estar cada vez mais bem cuidada e protegida. Ouro Fino Saúde Animal. Faz bem cuidar dessa relação. Muito bem, e já que a Ouro Fino Saúde Animal, a nossa Ouro Fino acredita que faz bem cuidar dessa relação, por isso que ela sempre está de olho, antenada no mercado, para ver o que pode ser oferecido aí para os consumidores, para quem tem cachorro e gato em casa. E é por isso que tem um cicatrizante agora na nossa linha, né, Andréa? Exato. Nós estamos cada vez mais complementando a nossa linha. O cicatrizante ele era um produto que faltava não só na linha da Ouro Fino Pet, como no mercado, um produto que tivesse atividade genuinamente cicatrizante. Então foi pensando em diminuir o desconforto, encurtar o tempo de cicatrização e dar mais bem-estar e saúde para os animais que nós desenvolvemos o cicatrizante. O Regepil, né? Exatamente. Vamos mostrar aqui para o pessoal que está nos assistindo. Esse é o Regepil. Quais são os diferenciais desse produto, Andréa? Os diferenciais do Regepil, eles estão relacionados com a formulação do produto e com a forma de apresentação, a embalagem do produto. Com relação à formulação, o que o Regepil tem de novo? Ele é um produto que ele tem uma associação exclusiva de princípios ativos cicatrizantes. Então, são 2 princípios ativos que estão nessa fórmula, que têm atividade genuinamente cicatrizante, tá? E eles se associam promovendo um processo de cicatrização tanto num tempo menor como um tecido de cicatrização de melhor qualidade, porque ele potencializa o colágeno que é formado nesse tecido de cicatrização. E a gente sabe que o tecido ele resiste à força de tração se ele tiver bastante colágeno. E o Regepil ele promove isso, essa produção maior de colágeno. Por isso que ele também é bom para feridas cirúrgicas, tá? Não é só a ferida que vai cicatrizar por segunda intenção que a gente fala. A ferida cirúrgica também é muito beneficiada pelo uso do Regepil. Com relação ainda à formulação, ele é líquido. Certo. Ele é um produto líquido. Isso faz muita diferença, por quê? Porque o produto líquido, ele vai se espalhar de uma maneira mais fácil. E eu vou mostrar para vocês, quando vocês adquirirem o produto, vocês vão abrir a embalagem, né? E aí aqui dentro, vocês vão ter a válvula, que vai aplicar o produto no animal, e o frasquinho. Tá? Esse frasquinho ele vem rosqueado e vem selado, então é uma garantia de qualidade, né, do produto que não foi violado e uma garantia que esse produto não vai vazar durante o transporte, né, durante a prateleira, então vai se manter intacto. Você tira então a tampinha do frasco. E para tirar esse selo também é muito fácil, pessoal. Vocês já devem estar pensando assim, nossa, eu vou ter que pegar a faquinha, tirar, porque realmente ele é bem selado e deve ser, né? Porque senão ele não vai cumprir o objetivo. Mas não, olha só que bacana. Você vai pegar a válvula, tem esse pescador, que a gente chama, né? E ele é pontiagudo, então você consegue furar esse lacre com o próprio pescador, tá? Acoplar certinho e rosquear a válvula. O produto está pronto para ser usado. Super fácil, então. Formulação líquida. O que isso proporciona? Eu consigo tratar a ferida do meu animal sem ter contato com o produto que está aqui dentro e sem precisar colocar a minha mão na ferida. Né? A aplicação é uma válvula não aerosol, válvula spray. O aerosol ele é prático também de aplicar, mas o que acontece? O aerosol ele faz aquele ruído a hora que a gente aplica, que assusta os animais. E além disso, o produto, quando ele sai do frasco de um aerosol, ele acaba gelando. Então, o contato, a sensação do animal quando esse produto cai na pele é de gelado. Imagina isso numa ferida aberta, num tecido que está aberto, de ferida mesmo, né? É desconfortável. Então, o Regepil ele é um produto genuinamente cicatrizante com 2 princípios ativos exclusivos e a aplicação dele ela é fácil, higiênica e cômoda tanto para o proprietário
quanto para o animal. Isso é uma informação super importante, né, André? Porque a gente, né, que tem cachorro em casa, o gato, a gente fica meio receoso, né, de aplicar, saber se o cachorro está desconfortável, se aquilo está, em vez de melhorando, está prejudicando, enfim. Então, com o Regepil, a gente tem essa segurança. E tem essa segurança e isso é muito importante, é mais importante do que a gente imagina até, né? Porque quando a gente fala de levar um produto para o proprietário aplicar, nós estamos tratando com pessoas que já têm prática, com pessoas que não têm prática e com animais com personalidade diferente. Então, os gatos, eles são bem complicados, principalmente quando eles estão com algum probleminha de saúde, eles ficam mais arredios, se escondem mais. Com relação aos cães, a gente tem diferentes personalidades de cachorro, né? Aqueles cachorros que aceitam muito bem o tratamento, os cachorros que são mais resistentes. Então, dentro desse universo, a Ourofino, ela sempre procura produtos que vão facilitar a vida do proprietário. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque o veterinário, ele prescreve um tratamento. Se o proprietário não consegue fazer, se o animalzinho vai ficando arredio aquele tratamento porque causa desconforto ou porque existe qualquer outro fator que ele não gosta durante o tratamento, cada dia mais vai ficar mais difícil desse animal corresponder e se permitir ser tratado. Então esse é um diferencial que a gente sempre busca nos nossos produtos e a gente acredita que para vocês, consumidores, proprietários, né, donos e mães e pais aí dos nossos pets, isso faz muita diferença. Faz muita diferença. E de quanto em quanto tempo tem que aplicar o Regepil, né? No caso de uma ferida ou então, né, ali do corte, né, do procedimento cirúrgico, André? 2 vezes ao dia. Se tiver alguma necessidade de mudar essa recomendação, aí o médico veterinário vai identificar essa necessidade e vai fazer algum outro tipo de intervalo de prescrição para o produto. Muito bem, então. Então, ele é indicado tanto para cães quanto para gatos. Tem alguma outra orientação, instrução de uso, enfim, é tudo isso que você falou? É tudo isso que eu falei, existem outras coisas que vão estar na bula do produto. Uma coisa importante que a gente deve sempre citar é que um dos princípios ativos do Regepil, ele estimula a circulação, né? Que é uma coisa necessária para haver a cicatrização. Só que se a ferida estiver com sangramento ativo, ou seja, se ela estiver sangrando efetivamente, aí não pode aplicar o produto, porque como ele vai estimular a circulação, ele aumenta esse sangramento. Então, o que é recomendado? Esperar, porque esse sangramento ele vai cessar dentro do próprio processo de recuperação fisiológica do tecido. Depois que esse sangramento cessar, aí sim a gente vai fazer uso do Regepil nessa ferida. As demais recomendações, dar uma lidinha na bula e consultar o médico veterinário. Sempre importante, viu, pessoal? Não use produtos, medicamentos sem consultar o médico veterinário, né? Ele que vai passar a orientação certinha e dosagem, tudo aquilo que está na bula é tão importante ser seguido, né, André? Muito importante. Isso, na verdade, faz toda a diferença entre o sucesso e o fracasso do tratamento. Exatamente. Bom, agora a gente vai fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo. Quero dizer que você pode e deve participar enviando perguntas, né, tanto aqui escrevendo nos comentários ou mandando inbox, que a gente vai ainda ter um tempinho para responder, viu? Porque agora a gente vai dar uma dicas de adestramento. Vamos ver? Sempre cresci com cachorro em casa, desde criança sempre tivemos um cachorro em casa, meus pais. Como adoção, compra de qualquer forma, eu acho que cachorro é sempre bom em casa. Eu não quero que ele fique totalmente adestrado, não é esse ponto que eu quero chegar. Eu quero só ter um cachorro mais educado, que não pula nos outros, não sobe no sofá, não sobe na cama, faz xixi em qualquer lugar. É mais um cachorro tranquilo dentro de casa. Deita, deita. Muito bem, fica. Mano. Ei, vem cá, vem. Vem. Todo mundo procura o cão ideal. Você tem que relevar vários fatores, né? Analisar vários fatores. Primeiramente, espaço onde esse cão vai ficar. Se você não gosta, não tenha, porque é como se fosse um filho. Uma pessoa que não gosta de fazer exercício, por exemplo, e você vai pegar um cão da raça da Border Collie, um Blue Heeler,
que são cães de pastoreio, que dependem muito de exercício. Eles são cães muito elétricos, né? E você não proporciona isso. O que vai gerar? Vai gerar problemas de comportamento. Deita. 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 Cães, eles necessitam de cheirar, tá? Não é uma coisa ruim, é uma coisa muito boa. Isso relaxa o cão e também cansa mais, tá? Do que ao contrário de que não deixar cheirar, não permitir cheirar. Mas é interessante sim que você faça caminhadas. Tem gente que não quero fazer caminhada. Você pode contratar pessoas para que faça passeios. Hoje existem não só adestradores, eu também trabalho com isso, com passeio de cães. Então você pode contratar uma pessoa, já que você não tem tempo, né? Hoje as pessoas trabalham demais, mas esquecem os cães, mas existem profissionais que você pode estar contratando para trabalhar com isso. Deita. Mano. Ó. Cães trabalham com associação. Como que funciona o cérebro de um cão? Ele trabalha 24 horas com associações, o que eu faço e o que vem logo depois, tá? Logo em seguida. Se o que vem em seguida é algo positivo, ele começa a acostumar, isso é muito legal, né? Igual nós humanos, cães também têm interesses, eles são movidos a interesses, né? Pata, muito bem, deita, fica, e essa recompensa não pode ser muito mais que 2 segundos. Quanto mais rápido o cão vai entender de que aquele movimento foi feito ideal. Pata, isso! Os cães, eles gostam de rotina, tá? Horário para comer é uma coisa excelente, né? Então, por exemplo, você vai instituir não deixar comida nunca, na minha opinião, nunca à vontade, tá? Você institui horários. Deita, deita. Muito bem, garoto, isso aí. O que o cão diferencia um cão adestrado ou não? É um maior controle, ele melhora o relacionamento proprietário e o próprio cão, né? E isso permite o quê? Uma maior tranquilidade na condução do seu cão. Há uma necessidade do cão, né? Fazer exercício. O adestramento vai fazer o quê? Com que isso fique mais fácil, você sair de casa, fique mais calmo, tenha maior controle do cão. Deita. Muito bem, garoto. Isso aí. Muito bem, a gente agradeceu já, mandou um abraço para quem está fazendo companhia para a gente no Instagram. Agora a gente quer mandar abraço para quem está acompanhando a gente pelo Facebook. Raul Correia, a Manu, o Bruno Silva, a Juliana Trigo, a Luciana Francis, Paula Silvério, Medvet, parceiraça da nossa Ouro Fino Saúde Animal, Camila Maia, Francisco Eduardo. Muito obrigada, pessoal, pela companhia de vocês. Um grande abraço e continuem aqui que tem mais bate-papo. Muito bem. Regepil nos melhores pet shops do Brasil, André? Sim, em todos os pet shops do Brasil já está sendo comercializado, né? Então, aquelas lojas que comercializam produtos para animais terão Regepil. E aí, eu tenho cachorro, né? A Lucy, minha querida, né, que tá lá em casa me esperando daqui a pouquinho. Tem os cachorros do meu pai também, que vira e mexe estão comigo. Eu vou lá, o cachorro tá machucado ou passou pelo processo cirúrgico. Vou lá no pet shop, já consigo comprar o Regepil ou não? Tem que ter alguma recomendação do veterinário? Como que é? O ideal é que tenha recomendação do veterinário, tá? Mas ele não é um produto que precisa da prescrição para ser vendido. Ele é vendido sem a prescrição também, né? Mas a gente sempre recomenda, né, pessoal? Procure sempre consultar o médico veterinário. Ele é um produto extremamente seguro, né? Vai funcionar em todos os processos de cicatrização, sempre vai ter algum benefício com o Regepil. Mas o profissional para avaliar a ferida, porque às vezes não é só o Regepil que precisa, a gente tem que ver o que causou aquela ferida, se não tem outros agentes que estão machucando essa pele ou que estão levando essa pele a ser ferida. A gente tem vários tipos de ferida, né? Sim. Existem algumas feridas que são causadas por parasitas como as sarnas, dermatites.
Então, o médico veterinário ele vai funcionar para quê? Para ver se é só o Regepil, para ver quais são os outros produtos, os outros medicamentos que têm que ser associados, não só para o tecido cicatrizar, mas para o animal sarar de verdade, para o animal melhorar, né? Então, para isso que a gente fala sempre de procurar o profissional. Muito bem, então, pessoal, essa foi a dica que a gente trouxe, né? Hoje, esse lançamento da Ouro Fino Saúde Animal, o Regepil. Então, a gente falou de tudo isso, né? A gente falou dos cuidados das feridas, dos cortes, dos machucados, dos cortes de procedimento cirúrgico, por um único motivo, né? Porque tudo isso, pessoal, o probleminha ele começa pequeno, né? E ele pode ir, né, aumentando, crescendo e virar um problemão. E aí, Andréa, as feridas, elas podem se tornar o quê? Podem infeccionar e aí comprometer até a saúde do nosso animal? Com certeza. As feridas, elas já são um problema porque elas não deviam estar ali, né? Já é uma coisa anormal. São um problema porque elas causam dor e desconforto. São um problema porque elas são uma porta aberta para a entrada tanto de corpos estranhos quanto de micro-organismos, e aí você pode ter uma infecção causada por aquela ferida aberta, né? E agora, o quanto esse problema vai ser maior ou menor, aí depende da ferida, como a gente falou. Extensão, profundidade, que tecidos que foram feridos, né, cometidos, se ela tem uma origem traumática ou não. O que foi esse trauma, se foi uma queimadura, um atropelamento, uma briga, né? Tudo isso vai fazer com que esse problema seja maior ou menor, mais complexo ou menos, e aí o tempo também de recuperação vai depender disso. Muito bem, pessoal, segurem aí, viu, que tem algumas perguntas relacionadas a outros temas, a gente vai responder. Porque primeiro a gente vai responder as perguntas ligadas, né, ao Regepil, que é o tema principal aqui do programa. A Chau Chau, do Queza, que está acompanhando pelo Instagram, viu, obrigada pela companhia, ela está perguntando, Andréa, se o Regepil serve para feridas de fungos. A questão da ferida de fungo é que existe um agente causador que é o fungo, né? Então, o que a gente tem que fazer na verdade? Nós temos que tratar esse fungo, certo? Tá? E aí o Regepil, ele entra não como tratamento principal, mas como um coadjuvante. Então, toda vez que a gente tiver um agente causador conhecido, por exemplo, um fungo, uma bactéria ou um ácaro causador de uma sarna, o que a gente tem que ver? A ferida ela é secundária. Então, a gente tem que tratar esse agente causador, eliminar esse agente causador certinho, e aí, se houver uma leitura, uma identificação de que a pele vai ser beneficiada com o agente cicatrizante, pode ser com certeza aplicado, desde que todo outro tratamento para tratar esse fungo, essa bactéria, combater esse ácaro, né, ou até algum parasita, como uma pulga, um carrapato que também causa dermatites, aí beleza, aí tá dentro. Tá dentro. A Deise Mendes pergunta se serve para feridas de sarnas. A mesma coisa, mesma coisa. Vamos tratar essa sarna e o Regepil ele vai funcionar como um coadjuvante. Então, toda aquela escoriação que você tem na pele do animal, se coçar com a patinha ou se morder, né? Eles ficam mordendo assim para se coçar. Existem alguns problemas de pele, pessoal, que realmente causam feridas bem feias, né? O comprometimento da bactéria leva a feridas até um pouco mais profundas, extensas. Regepil, ele vai com certeza melhorar todo esse processo de recuperação dessa pele, desse tecido cutâneo. Mas é muito importante tratar a causa, porque ele vai tratar só a cicatrização, ele age só na cicatrização. Muito bem, então, pessoal, conheça mais sobre o Regepil em ourofinopet.com, esse é o nosso site, lá você encontra todas as soluções da nossa Ouro Fino Saúde Animal, tem dicas, tem artigos técnicos, um site riquíssimo em informação, viu? Então acesse lá e dê uma conferida. Bom, acho que por enquanto não temos mais perguntas ligadas ao Regepil, então vamos falar das outras perguntas que chegaram aqui pra gente.
Bom, tem um pessoal acompanhando pelo Instagram, né? A Paula Catalão diz que usa Herbalvet e pergunta o que é a Livre. Responde para ela. Que bom que você usa Herbalvet. Herbalvet é um produto realmente maravilhoso. A Livre é uma coleira, né? É uma coleira que ela auxilia o controle de 3 tipos de problemas dos cães, que são as pulgas, os carrapatos e a transmissão da leishmaniose. Então, ela tem o efeito repelente contra o mosquito palha, que é o inseto transmissor da leishmaniose, e ela tem uma atividade que auxilia o controle de pulgas e de carrapatos. Exatamente, gente. E lembrando que sempre pulgas e carrapatos, a maioria dos parasitas, a maior parte deles tá no ambiente, né? Então tem que cuidar do ambiente também, né? Isso é o que a gente sempre fala. Você vai falar muito ainda aqui nos programas para vocês, porque realmente a chave do sucesso de controle de pulga e carrapato é fazer o tratamento no animal, aplicar uma pipetinha, colocar uma coleira, mas também fazer as pulverizações no ambiente. Muito bem. Aí a gente tem o Luke, que está pedindo indicação para pulgas em cachorros. E aí, qual que é a sua indicação? Você falou da Livre, mas tem outras soluções? Tem sim. A Ourofino, ela tem uma linha de produtos. São 3 produtos que combatem pulgas nos cães. Nós temos o Protetor Pet, que é um policida. Ele é genuinamente policida. Um policida de uma eficácia muito grande, tá? Uma molécula recente. Então, com certeza você vai ter um ótimo resultado com o uso do Protetor Pet. Se além da pulga você tiver também carrapato, ou se o animal tiver exposto, às vezes ele não tem carrapato, mas ele se expõe, né, devido aos hábitos, o local que ele mora, animais que ele convive, ele se expõe a uma possível infestação de carrapato. Aí existe o Neopet, que também é uma pipetinha, né? O Protetor Pet é uma pipetinha que você coloca na nuca do animal, vai se espalhar para o corpo inteiro. A pulga não precisa picar para sofrer os efeitos do Protetor Pet, ele atua pelo contato com essa pulga que está no pelo do animal. O Neopet é a mesma forma de agir, e o Neopet ele tem também atividade contra carrapatos. Então, pulga e carrapatos, Neopet, só pulga, Protetor Pet, e a coleira Livre, que ela vai auxiliar o controle de pulgas e carrapatos. E se você estiver numa área endêmica de leishmaniose, que hoje é quase o Brasil inteiro, a gente recomenda também ela para essa finalidade. Gente, a gente está tendo surtos, viu, de leishmaniose no país. Recentemente foi até compartilhado num site, né, de notícias, que Valinhos confirmou 16 casos de leishmaniose canina e tem 114 em investigação. Então, tem que ficar de olho nessa doença, né, porque o resultado dela, infelizmente, é um pouco triste, né, André? O resultado dela é o pior possível, né? Então, a questão da leishmaniose realmente é a prevenção. Sim. Existe alguma resistência ainda com relação a olhar isso e olhar o tamanho do problema da leishmaniose no Brasil. E todos nós que temos cães, a gente tem que se adiantar a isso e procurar se informar mesmo, como você falou, né? Sim. Sempre existem notícias aí falando da incidência da leishmaniose em locais que não tinham, ou aumento em locais que já tinham a doença, e nós somos responsáveis pelos nossos pets, né? Então é importante que a gente busque mesmo essa prevenção. Uma das formas de prevenção é a utilização da coleira. A Livre, ela é uma coleira que tem essa finalidade, tem esse propósito, e é muito importante que a gente se previna. Exatamente. Prevenir é sempre o melhor remédio, né? Uhum. A última pergunta aqui que a gente tem é do Rangel Nandi. Obrigada, viu, Rangel, pela sua companhia. Ele quer saber, André, se sarna negra tem cura. É uma situação que eu não conhecia, sarna negra. A sarna negra é o que a gente chama de sarna demodécica, né? A sarna demodécica, ela é difícil de se tratar, ela é desafiadora. Por quê? Porque a sarna demodécica, ela envolve a presença do agente causador, né? Que é um ácaro, mas ela também envolve a questão da imunidade do animal, porque o agente causador da sarna demodécica, ele pertence à flora cutânea, e aí o animal ele vai ficar doente quando a imunidade dele cai.
Então, normalmente é uma sarna recorrente, o animal dá uma melhorada, depois de algum tempo ele piora. Tem cura sim, tá, Rangel? Mas é importante no tratamento da sarna negra ou da sarna demodésica você associar princípios ativos, fazer um tratamento um pouco mais global. Às vezes você tem que fazer uso de algum produto sistêmico e você tem que também fazer uso de banhos, tudo junto. O que eu aconselho para você é que você realmente procure um médico veterinário para ver certinho qual que vai ser o melhor tratamento. Ele vai examinar o seu animal, porque às vezes também a gente precisa fazer alguma coisa para aumentar a imunidade do animal, né? Dar melhores condições para que ele também reaja à presença desse ácaro na pele. Muito bem, então, respondidas as perguntas das pessoas que estão acompanhando, dos nossos seguidores do Bite Amigo Pet. E é isso, viu, pessoal? Essa é a nossa missão, viu? Muito mais do que soluções, a gente quer oferecer conhecimento, compartilhar o conhecimento dos nossos técnicos, né, com vocês. Afinal, no dia a dia, né, a gente tem muitas dúvidas e a gente quer, como eu já falei no início, preservar a saúde dos nossos animais de companhia, né, os cachorros e os gatos. Então, esse foi o objetivo do nosso bate-papo aqui hoje, né? Trazer essa questão dos machucados, das feridas, dos cortes de processos cirúrgicos e oferecer a vocês, né, todo o conhecimento e também a nova solução da Ouro Fino Saúde Animal, que é o Regepil, esse produtinho aqui. Como eu disse, mais informações você vai encontrar em ourofinopet.com, um site que é riquíssimo de informações. Não tem apenas o portfólio da nossa linha Pet, tem também artigos técnicos, dicas, enfim, vale a pena conferir. André, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, compartilhando todo o seu conhecimento, com as suas duas cachorras. Uma foi pra lá, será que você não chama ela para encerrar o programa? Puki, vem cá. Vem cá, Puki. Vamos falar tchau pro pessoal? Ah lá, vamos falar boa noite, meu amor. Vem cá falar isso boa aí, noite. Porque hoje, além da André, a gente teve a companhia da Puki e da Belinha, né? Que fizeram, enfeitaram o nosso cenário aqui hoje. Então, muito obrigada, viu, pela sua companhia. Uma boa noite, volte mais vezes aqui, porque a gente vai fazer mais isso. Vamos sim, eu tô aí. E muito obrigada, pessoal, muito obrigada, parceiros da linha Pet, tá? Por vocês terem assistido e prestigiado a gente. Obrigada mesmo. É isso aí. Bom, pessoal, lembrando também que a Ouro Fino Saúde Animal tem o 0800 941 2000 e que você pode ligar para tirar todas as suas dúvidas e conversar com os nossos profissionais. Quero agradecer, claro, também o nosso amigo Pet, o Bite, que cedeu esse espaço aqui para a gente falar e trazer informações, viu? Pessoal, um grande abraço, boa noite e até um próximo encontro. Tchau, tchau.